Direito e Cidadania, um oferecimento Complexo Jurídico Damásio de Jesus, Unidade Mococa. Estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Marcelo de Rezende Moreira, presidente da OAB aqui na cidade de Mococa, e mais uma vez vem contribuir com o nosso programa. Dr. Marcelo, é um prazer muito grande recebê-lo. Prazer é todo meu. Prazer é nosso, doutor. E tem uma pergunta interessante hoje, eu acredito que vai agradar muito os nossos telespectadores, que fala um pouquinho sobre o Estatuto dos Idosos. Algo que foi inclusive aqui na cidade de Mococa, muito falado nesses dias, e foi inclusive feito um evento a respeito disso, foi muito interessante, inclusive com o apoio da CI também, eu tenho certeza que a OAB esteve junto. Mas, doutor, quais os benefícios para os idosos previstos nesse estatuto? São vários. Nós vamos tentar colocar e detalhar alguns deles. Entre eles nós temos a prioridade na tramitação dos processos, nós temos também o direito ao transporte público de forma gratuita. Nós temos também direito de frequentar determinados eventos culturais, esportivos, com um desconto no preço dos ingressos. E nós temos também com relação ao plano de saúde, e os medicamentos também. É muito interessante, se você não saia daí, que o doutor vai explicar isso com muita calma, doutor. Interessante tudo isso. Mas veja bem, a prioridade em relação aos processos, realmente existe isso, doutor? Doutor, eu, como advogado, infelizmente, na prática, isto não acontece. Qual que é essa prioridade na tramitação do feito? Se tiver um processo em trâmite, e a pessoa tiver mais de 60 anos, ela tem direito à prioridade. Qual é o procedimento? Tem que fazer uma petição dentro do processo, juntar algum documento, comprovando ter idade mais de 60 anos, para o processo dela ter prioridade, ou seja, passar na frente dos processos daquelas pessoas que não têm nenhum tipo de prioridade. Só que na prática, infelizmente, isso não ocorre. Muito bem, mas, doutor, uma outra pergunta interessante que você acabou de anunciar também. O que o idoso precisa apresentar? Qual o documento para usar o transporte público gratuito? Tem um dispositivo no Estatuto do Idoso que fala que toda pessoa que tem mais de 65 anos de idade, um simples documento que ela apresentar já é o bastante para ela fazer uso desse transporte público gratuito. Tem alguns casos que algumas empresas reservam de 5% até 10% de vagas no ônibus ou no veículo para atender os idosos. Tá, em relação no caso, os eventos esportivos e culturais, o que o Estatuto prevê? O Estatuto prevê, acho que é um incentivo também para os idosos, né? Que os idosos nesse evento têm que ter um desconto mínimo de 50%. Ou seja, nos eventos esportivos, nos eventos culturais, o idoso tem que ter um desconto mínimo de 50%. Agora, eu quero te perguntar algo assim que eu acredito que é uma dificuldade da maioria dos nossos idosos em relação aos planos de saúde. Esse aumento abusivo, muitas vezes, que tem incomodado os idosos. Existe alguma determinação para isso? Existe uma determinação, sim, no Estatuto, esse tratamento desigual e diferenciado que é dado para os idosos quando se trata de plano de saúde. Está previsto no Estatuto que isso é um abuso, entendeu? E o Estatuto veda veemente isso. Também nós temos, fora do Estatuto, temos julgados, ou seja, jurisprudências, que são decisões judiciais, também proibindo esses aumentos excessivos dos planos de saúde relacionados aos idosos. Tá, um outro problema também nessa área, doutor, a questão do direito dos medicamentos, a questão até de como esse idoso ele tem condições, ou ele pode adquirir medicamentos gratuitos. Rinaldo, um assunto muito interessante este. Está previsto no Estatuto do Idoso, mas além disso nós temos também o direito à saúde, que é previsto na Constituição Federal e também na Constituição do Estado de São Paulo. Toda pessoa
que não tem condição de manter a sua própria saúde, é obrigação do Estado, da União e do município, custear o indispensável para a saúde. Inclusive, em Mococa, nós temos aí algumas ações contra o município, reivindicando esses remédios. O Estatuto do Idoso prevê, entendeu? Esse direito à saúde que abrange os medicamentos, mas não só para os estatutos. Esse direito à saúde é um direito de todos. Tá, na realidade, doutor, a gente percebe que o descumprimento, né, do estatuto, não só esse como tantos outros, acontece no nosso país. Esse estatuto, ele é a nível federal ou só estadual? Não, o estatuto ele é a nível federal. Ele é a nível federal. E o descumprimento do estatuto pode ensejar também a prática de alguns crimes previstos no estatuto. No entanto, na prática do dia a dia, a gente não vê algum cidadão, alguma pessoa sendo processada por infração às normas expressas no Estatuto do Idoso. Mas existem normas no Estatuto prevendo o descumprimento. Por exemplo, descumprimento de uma pessoa que faz jus, o idoso, ao transporte público, se negarem de forma injustificável, essa pessoa que negou, ela vai ser responsável por isso. E pode sim responder por um crime previsto no Estatuto do Idoso. Bem, pessoal, um assunto delicado, né, mas de extrema importância, por isso o Dr. Marcelo está aqui. E se você tiver dúvida, procura a OAB, procure seu advogado de confiança, tenho certeza que ele vai te orientar melhor. Dr. Marcelo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Rinaldo, eu que agradeço, espero ter contribuído aí com o programa. Muito bem, nosso quadro Direito e Cidadania, falamos com o Dr. Marcelo de Rezende Moreira, presidente da OAB.